gentileza e prosperidade. Gente, hoje encerrando sexta-feira, Papo Quântico da Gigi, 8 e 8 da manhã de segunda a sexta. Essa semana foi a semana que nós falamos sobre gentileza. Hoje nós vamos falar sobre a gentileza de ser próspero. O quanto você está sendo gentil ou não, proporcionando prosperidade, abundância na sua vida. O quanto você escolhe ser abundância, prosperidade, criar dinheiro, criar bons relacionamentos. Prosperidade e abundância não é só dinheiro. Dinheiro é uma consequência. É um dos itens, né, da prosperidade. Mas existem inúmeros outros. Né? Se você é uma pessoa que está escolhendo realmente expandir sua consciência, quer prosperidade maior do que você se tornar cada dia mais consciente, estando mais consciente, mais presente, você consegue acessar caminhos, formas de criar a energia da criação na sua vida, também do dinheiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardando o pessoal entrar aqui. Gente, é sexta-feira, uma sexta-feira linda. Vamos ver aqui a temperatura. Agora eu tô, 16 graus aqui do lado de Campinas, em Dayatuba. Queria saber quem tá entrando aí para me contar qual que é a temperatura das cidades. O que tá rolando nesse Brasilzão aí? Muito frio, muito calor? Eu sei que no norte tá sempre quente, né? Então, meus amores, quando você entra na energia, no fluxo da abundância do universo e você reconhece que você é uma pessoa próspera, abundante. Bom dia, Lorene! Vamos falar de abundância, prosperidade, a gentileza da abundância na nossa vida, da prosperidade? Tudo bom, Lorene? Bom dia, bom dia, bom dia! É bom demais ver essas carinhas aqui. Muito bom, muito bom. Depois você me manda notícia no privado, como que tá o seu baby? Como é que passou, deu tudo certo, como que tá? Tá bom? Lorene, vamos nessa da prosperidade. Gente, isso é uma gentileza, mas dentro dessa gentileza, um reconhecimento da sua prosperidade, do seu direito natural, da sua condição natural de acessar toda a abundância e prosperidade do universo. O universo tem tudo para te entregar, tudo. Gente, eu falo o seguinte, todos nós somos muito ricos em todos os níveis. A escassez que está dentro, é tão grande, são camadas e camadas, né? De crenças limitantes, de escassez, que a gente não deixa a abundância entrar. É como se a gente expulsasse, né? A gente expulsasse a abundância o tempo todo. O campo, gente, veja bem, quando a gente fala de crença inconsciente, o que tem lá no inconsciente? Porque não deixa, porque tá gravado, né? Tá marcado lá e o seu inconsciente vai obedecendo, né, esses empecilhos, essas crenças que limitam a sua forma de viver, de ser, as coisas que acontecem com você. Tudo passa pelo inconsciente e pelo pensamento. Então, se você passa o tempo todo criando caca, né, caca e mais caca na sua realidade, nos seus pensamentos, o que vai acontecer? O seu duplo, durante o sono REM, ele vai lá caçar o melhor futuro que você conseguiu plantar. E o melhor futuro que você conseguiu plantar é algo que não é expansivo. É caca. Você só está plantando caca. Daí quer viver o quê? Um jardim de flores? Não tem jeito, né? Gigi, tive sonho doido que mudava para uma nova e tinha um sofá velho com um demônio nele. Daí botava para fora e botava fogo, mas o fogo não pegava. Consegui com querosene, bem resumido, entendi. Você mudou para uma casa nova, deve ter sido casa, né? Bom dia, Mércia querida, Escarpas do Lago, olha que delícia, olha que... Gente, o assunto hoje, essa semana, hoje, sexta-feira, nós estamos encerrando o tema da
gentileza, né? E hoje nós vamos falar da gentileza de ser próspero. Que coisa mais sem gentileza, né? Quixotesca e grotesca, você viver na escassez, você não ter nem pro básico, por favor, gente. Aí você vai falar, Giselda, poxa vida, mas olha a condição daquelas pessoas. Gente, quanta gente sai, né, nasce numa família muito escassa e sai para a vida e consegue. Nossa, tem zilhões de exemplos, situações de pessoas que conseguiram sair. Gente, eu não estou dizendo que a pessoa tem que sair do ambiente de comunidade muito escasso e tem necessariamente, é possível, claro que é, mas necessariamente, porque é um salto muito grande, às vezes a pessoa não tem essa elasticidade toda de sair, daí uns anos tá lá na mansão toda poderosa e tudo. Não é isso, é ter uma vida próspera, digna, bacana, você poder comer o que você quer, você poder fazer os seus passeios, você poder proporcionar para sua família uma dignidade, uma coisa boa, você ter um carro funcional, parar com essa bobagem de status. Gente, a mente nos leva por labirintos, por corredores muito estreitos. Eu tô sempre na minha vida pessoal, tô sempre fazendo perguntas para ver o que realmente vai expandir. Às vezes eu quero ir para um lado fazer alguma coisa. E aí, de repente, a própria energia, as perguntas, as ferramentas que eu vou usando, elas me levam para um caminho diferente. E eu olho para isso, eu falo, tá maravilhoso, tá muito bom. A gente não pode deixar a nossa mente caprichosa mandar na gente, criar o nosso futuro, a nossa vida. Quem cria a nossa vida somos nós com o nosso duplo. É a nossa potência criadora, mas daquilo verdadeiramente que vai te fazer feliz. É aquela história, né? A pessoa tem duas opções. Eu vou dar um exemplo bem assim de novela mexicana dessas da Globo, né? A pessoa ela tem dois pretendentes, né? Ela tem um que tem muito dinheiro, mas ela não curte. Mas aí ela tem uma pessoa normal e que ela ama de paixão. Aí a mente dela pode levá-la a fazer uma opção pelaquela que ela não curte. Mas tem um poder econômico muito grande. E quando ela seria feliz e realmente próspera com aquele que ela tem aquela afinidade. Que o corpo dela se afiniza, que a realidade dela toda, né, bate palma. E aí os dois juntos expandem e fazem, né? Pode fazer muita prosperidade, criar muita abundância. Dando um exemplo bem assim, né? Simplinho. Então, assim, são escolhas, né? Às vezes, eu vou fazer uma coisa, eu vou usar esse dinheiro para isso ou para aquilo ou para aquilo outro. Vai fazer pergunta. Gente, uma coisa assim, umas dicas que eu dou, é você perguntar sempre, né? Qual que é o investimento? Se você tem... Gente, hoje em dia você pode investir em criptomoeda, valores muito pequenos, né? Então, você vai lá, qual que é o investimento que funciona para mim? Faz essa pergunta, assim, para valer, qual que é o investimento que funciona para mim? Aí aparece, né, a pessoa que investe ou alguém que investe conversando com você, uma pessoa que você conhece, que você tem confiança, que você sabe que você pode, né, para poder te ajudar a fazer um investimento. Porque nem todo mundo está disposto e com tempo para ficar entendendo, estudando o mercado e tudo. Tô dando um exemplo aqui, né? Tem tantas outras coisas. Então, assim, o que funciona pra mim, porque às vezes funciona pra outra pessoa e não funciona pra você. Tem gente que tem uma situação assim, que ganhou na loteria, por exemplo. Aquilo funcionou pra ela, aquela forma, aquela criação, o universo, né? Ela criou dinheiro através de um prêmio da loteria. Às vezes o outro vai criar
dinheiro de uma forma completamente diferente. E assim também são os relacionamentos. Então, perguntar, né? Qual que é a vida que além de funciona para mim e onde eu posso ser gentil comigo e com os outros? Qual a abundância financeira que funciona para mim, para que eu seja muito gentil comigo e também possa ser gentil com os outros? Sair da escassez, eu brinco que é sair do miserê. Sabe aquele miserê? Que a pessoa fica, né, fazendo questão de coisas muito pequenas, fica lutando por coisas muito pequenas, valores muito irrisórios, onde ela não quer muitas vezes, estou dando exemplos, tá, gente? Muitas vezes ela não quer pagar o trabalho do outro, não quer reconhecer que o outro está trabalhando, que ele tem um valor e que reconhecer que aquilo é justo ou não, porque se não for justo, ninguém é obrigado, né, a contratar para pagar injustamente. É você perceber isso, sair desse miserê de negociações ridículas que a gente fica o tempo todo. E aí não sabe por que a vida não flui, porque o universo está entendendo que você gosta de escassez. Você é escasso. A gente fica vibrando escassez o tempo todo. Agora, isso não quer dizer que você... Gente, eu tô falando bem na prática, tá? Hoje. Deixa eu molhar a palavra aqui. Isso não quer dizer que você não tenha que ter bom senso e equilíbrio nas escolhas, sempre fazendo perguntas, tá? O fundo, o pano, a estrutura de fundo da nossa criação sempre tem que estar acompanhada de perguntas, para você acessar os seus potenciais mais expansivos, mais interessantes para você. As melhores oportunidades poderem estar chegando você, oportunidades diferentes. Então, você ficar muitas vezes brigando por coisas muito pequenas e você não sai daquela mediocridade. Você não sai, você fica chafurdada na pobreza, no miserê. O que acontece? Eu sempre procuro eu analiso, eu tenho situações, possibilidades, né? Isso é o tempo todo, no meu dia a dia mesmo, tá? Eu olho e falo assim, o que é mais, o que vai expandir mais? Porque muitas vezes a gente vai pela mente, você quer investir em algo, às vezes sei lá, um item da sua casa, de um móvel, um sofá, ou sei lá o quê. Né? Um item, uma coisa assim, né, acessível. Não tô falando de coisas gigantescas, não. Universo, qual que é esse objeto tal? Aí você fala o nome, o sofá, o armário, o guarda-roupa, que funciona para mim. Me mostra. O que funciona para mim? Porque às vezes já aconteceu comigo, tá? De eu passar na porta de um brechó, que aqui em Indaiatuba tem brechós incríveis, incríveis. E eu entrei e eu tava querendo um sofá. E eu achava, na época eu achava que o valor que estava se pedindo, né, por esse tipo de objeto, eu achava que com aquele dinheiro eu podia fazer coisas muito mais interessantes, que eu realmente estava, né, em época de transformação e construção. Gente, eu entrei. Juro pra vocês o que aconteceu. Eu tava correndo, saindo de um shopping aqui, e esse bazar, ele é atrás, sabe? Numa rua atrás de um shopping, que eu fui lá para resolver umas questões no cartório, não lembro. Aí eu tava subindo a rua, meu carro tava numa rua quase que em frente a esse bazar. Aí eu fui subindo, eu olhei assim, gente, veio uma voz dentro de mim, aquela que só o duplo, sabe? A sua consciência. Você fala, gente, e não é entidade não, tá? É diferente. É da consciência mesmo. Mas veio pra mim assim, dá só uma entradinha. Eu tava preocupada porque eu tinha horário que eu tinha que atender uma cliente aqui em casa, eu tenho toda uma responsabilidade. Eu olhei assim, foi assim mesmo, dá só uma entrada. Olhei e falei, ai, será? Eu falei, não,
Me chamei a responsabilidade. A vozinha, né? Entra, faz assim, entra e sai. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu entrei lá dentro, eu achei um objeto exatamente da cor, do tamanho, do jeito, estado de conservação perfeito, exatamente o que eu queria. Que eu já tinha falado, verso, me traz. Agora, quando você fala me traz, a gente tem que entender que o universo, a gente pede, e aquilo que funciona, e fala, universo, me traz tal objeto, de tal forma, assim, mais ou menos do jeito que eu quero, que funciona pra mim, né? Com facilidade, e eu tô sempre batendo na tecla da facilidade. Quando eu entrei, tinham vários objetos, assim, sofás. Mas parecia que é o dia do sofá, tinha um monte de sofá lá. A hora que eu olhei de um pouco mais distância, assim, eu olhei a cor. Aí eu entrei hipnotizada. Eu falei, não é possível. Quando eu entrei, eu olhei pro sofá, eu falei, gente, não é possível. Eu sentei no sofá, perfeita conserva, mas um sofá lindo, lindo, enorme, do jeito que eu... Fui lá, resolvi a parada. Eles vieram entregar depois, eu paguei, vim embora. Gente, eu fiquei 5 minutos lá dentro. Porque foi falado assim pra mim, dá só uma entradinha. 5 minutos. Eu achei o sofá dos meus sonhos. Quando a gente pede pro universo trazer, a gente tem que estar aberto, não quer dizer que você vai ter que fazer o percurso. A criação do objeto, a forma dele chegar, muitas vezes não é, porque eu vou entrar lá, eu vou comprar, eu vou numa loja super cara. Não é. Então, às vezes você ganha de presente, fulano, porque fulano tá dando isso assim, tal objeto, você tá precisando daquele objeto, o objeto tá novo, em perfeito estado. Gente, tudo que eu dou é maravilhoso. Os meus objetos, assim, normalmente eu faço muita doação. E na hora que entraram com o objeto aqui, com o sofá, eu já peguei o sofá antigo, já peguei um monte de coisa, já botei no caminhão, falei, agora pode levar também para dar uma esvaziada. Né? Chamei um amigo meu que tem uma empresa de higienização de estofados e tudo, ele super amigo, veio aqui. Mas ele lavou, 2 pessoas, mas lavaram. Gente, a hora que acabou, eu olhei, eu falei, puxa, ele falou assim, Gisele, de onde é que... Ele chegou pra mim e falou, Gisele, de onde você arrumou isso? Eu falei, pois é, o universo me trouxe de presente. Se eu tivesse preconceito, né, o universo tava me entregando porque tem pessoas, gente, tem pessoas que Indaiatuba é uma cidade extremamente abundante. Interessante que em tempo mais para trás um pouco, o que você encontrava nesses lugares era coisa assim, agora diminuiu um pouco, mas tem muita coisa bacana. Mas é coisa assim de você ficar assim, uau! Coisas assim, objetos muito bons mesmo. Aí se você tem preconceito, né? Eu fiquei tão feliz. Pergunta. Falei, universo, você me atendeu, que legal! Alguém se identifica com o que eu tô falando? Ou você acha que isso é... Sabe, é você ter essa gentileza de receber a prosperidade e a abundância. Gente, eu vou contar uma coisa que vocês vão morrer de rir. No dia que eu fiz essa aquisição, a promoção lá era de 50% do valor que estava na peça. Eu paguei 10% do valor do objeto se eu fosse comprar aquele objeto, entende? Pelo que eu estava pesquisando, o que eu paguei com o transporte foi 10%. O universo me trouxe isso, aí você vai falar assim... É assim que as coisas chegam. É no dia a dia. No dia a dia. Vocês não têm ideia. E assim, quanta coisa eu já doei, quanta coisa bacana eu já dei de presente para as pessoas. Doei, vocês não têm noção. Recebe, gente. Simplesmente recebe. Gente, dedo no joinha aí, por favor. Me manda aí uma notícia, o que vocês estão achando. Já aconteceu com vocês alguma coisa parecida? Já aconteceu? Não, eu vou falar com vocês, tá? Eu quando me chama,
É o chamado, a coisa mais engraçada. Às vezes vem o lugar que eu tenho que ir, a loja ou um lugar, pode ser até um brechó, mas vem na minha cabeça claramente para mim ir lá naquele local. Tem os dias que funciona e tudo. Mas olha, eu me divirto, é muito gostoso essa conversa com o universo. O aproveitamento de objetos é lógico, você tem que perguntar. Aí eu entrei, né? Gente, tudo foi igual um relâmpago. Eu olhei pro sofá e eu não posso deixar de usar as minhas ferramentas, né? Eu olhei para ele e falei assim, você vai ser contribuição para mim? Você quer ir embora comigo? Gente, ele me abriu, me abraçou. Era um sim gigantesco, porque quando eu entrei, ele cresceu, ele se mostrou para mim. Sabe quando você entra no local, uma loja de roupa, por exemplo, as roupas tudo tem consciência, elas pulam, né? Chamam você. Nunca aconteceu? Usa essas ferramentas de se comunicar com os objetos, é fantástico. Sua casa fica com uma energia super legal. Tudo, só o que é contribuição. O que não for contribuição, não rola. E o sofá, assim, gritou pra mim. Eu cheguei e falei assim, você quer ir comigo? Você vai expandir a minha vida? Você vai me trazer, olha a perguntinha de 10 milhões de dólares, tá? Essa perguntinha é bom fazer. Você vai me trazer mais dinheiro? Você vai me trazer condições, fontes de renda, melhorar a minha vida, expandir a minha vida financeira também, relacionamento, sofá, tem a ver com relacionamentos, né? Os meus amigos, as minhas amigas, você vai expandir? Ele gritava que sim. Eu falei, então tá, eu vou te levar, olha lá, hein? Eu ainda brinco, eu falo, olha lá que eu vou te levar. Você não faz caca não, que aí eu mando você embora de novo. Eu fiquei 5 minutos lá dentro, entrei, negociei com o sofá, paguei e saí correndo. Desse jeito, gente, desse jeito. Você fala assim, você tá maluca? Eu tô não. E é tão divertido, gente. Isso é tão divertido no dia a dia da gente, né? A roupa que vai, né? Que você vai usar. Você fala, chega lá, né? Pergunta pro corpo qual que é a roupa que ele escolhe. Que ele escolhe a roupa certinha, temperatura. Quantas vezes, às vezes, o corpo pediu uma roupa, eu falei, botei a roupa, mas olha, você vai ficar mais tempo na rua e fora de casa. A temperatura foi perfeita. Como às vezes também o corpo fala, leva sombrinha. Sombrinha? De cá, eu vou de cá. É casa conversa, né? A gente interfere, a hora que a gente deixa a mente interferir, a gente deixa de fluir com a vida. Entende? Alimentos. Nossa, tá muito divertido para mim. Né? Eu abri mão de um monte de forma, estrutura, de um monte de conversas, né? Eu tô comendo o que meu corpo escolhe comer, aí a hora que eu vou comprar também, eu olho isso aqui. Gente, é perfeito, maravilhoso. E isso para mim é uma prosperidade gigantesca. Isso para mim é prosperidade. É você poder criar uma vida divertida. E a gente é tão besta que a gente acha na cabeça da gente que só é divertido se eu tiver a vida igual a de tal pessoa, ou você ficar comparando e só olhando para a vida do outro, querendo criar uma vida igual ao outro, sendo que você é outro universo, é outra realidade. Então, assim, a forma como eu crio a minha vida, tudo, desde o alimento, vestuário, minha conta bancária, meus relacionamentos, quanto mais você exercita isso carinhosamente, amorosamente, com gentileza para você. Gentileza. Gente, tem às vezes situações que as pessoas, isso é visto, às vezes é claro para mim. A pessoa às vezes ela tem a forma como as pessoas funcionam,
acaba que eu vejo muito, percebo muito claramente. Muitas vezes eu não deixo de relacionar com uma pessoa que eu sei lá dentro, sabe, as contas mentais que a pessoa está fazendo. Às vezes ela quer tirar um proveito, sei lá, alguma coisa. Eu olho assim, eu falo, eu morro de rir. Essa abundância, sabe? Essa coisa de você transbordar e às vezes até deixar... E a pessoa, ela vem buscar às vezes uma coisa e ela topa com outra completamente diferente. E ela acaba expandindo a realidade dela, a consciência dela, porque ela veio buscar uma coisa, de repente ela encontrou outra coisa e mesmo que ela não perceba, a energia que ela experimentou, às vezes, dentro da minha casa, convivendo comigo um pouco ali, tudo, aquilo traz gente, todos nós permeamos a energia um do outro. Eu falo que é uma contaminação. Você contamina o outro e o outro te contamina também, no bom sentido, né? E às vezes até no mal também. Então, o que acontece? Você tem uma pessoa, às vezes, não tô dizendo que você vai ter que ficar escolhendo gente que vai parasita, que vai te sugar. Não, gente. Mas no dia a dia a gente sabe que as relações têm uma coisa de utilidade muitas vezes. E tem por trás de tudo isso um bem-querer. Então, nessa abordagem de realidade do momento que nós estamos vivendo, que eu gosto de lidar com o que tá acontecendo. Não adianta eu ficar aqui falando de um monte de coisa que não tem aplicação prática para vocês, né? Então, o que acontece? A pessoa tá ali, ela, na realidade, ela foi movimentada. O que é movimento é uma curiosidade. Já aconteceu de gente que tinha sumido zilhões de tempo me procurar e a energia de curiosidade, a coisa era tão sem pé nem cabeça, porque a pessoa em momento algum, não interagiu comigo uma só vez energeticamente, porque eu sei se a pessoa está interagindo energeticamente. Aí de repente ela quer criar um movimento de um passeio que ela quer dar, e aí ela fala, entra em contato, fala, eu tava aqui pensando, e qualquer hora e aí da turma que eu quero ir lá, aquelas conversas. Eu olho assim, eu percebo, isso é contribuição? É energético, eu não tenho que entrar no julgamento. Ai, porque essa pessoa? Ah, porque aquela pessoa? Não precisa disso. Gente, essa gentileza é uma das gentilezas mais gigantescas que eu tenho, que eu adoro ter. Não julgar, perceber a energia. Vai contribuir? Não vai contribuir? Como é que é? Porque eu sou profissional da área, né? Eu tô na energia o tempo todo. Eu sinto a energia, aí eu posso escolher. Não tem nada de errado. Ai, porque eu julguei. Não, eu experimento a energia, eu sinto meu corpo. Essa situação, o que é que essa situação vai trazer para mim? Aí eu paro e sinto. Eu não escolho, ou eu escolho. Cada situação é uma situação. Então, quando a gente começa a escolher, você começa a perceber o fluxo, essa energia que todo mundo fala, né? É o fluxo, o flow. Vou entrar no flow. Aí o povo adora falar essas coisas. A gente fala, né? O flow. É no fluxo da vida. Eu falei com vocês que depois que eu caí dentro do rio. Chegou um momento que eu ficava, todo mundo, a gente começa só pelas beiradinhas, a gente fica assim naquelas beiradinhas e tal. E aí de repente eu percebi que eu fui já mais para correnteza. Eu não tô dizendo, porque eu estou, né, na onda máxima. Não, dentro das possibilidades, né? Dentro daquilo que eu estou vivendo, passo a passo, estando presente na minha vida. A minha proposta é estar presente. A minha proposta é expandir sempre, né? Eu não estou aqui fazendo projeções mirabolantes, porque eu entendo que elasticidade, eu já cheguei num ponto assim que eu quero pequenas elasticidades. Eu
Eu já fiz também muita coisa legal na minha vida, não que eu não queira fazer mais, mas hoje para mim o legal não é o legal talvez que fosse só há 20, 30 anos atrás. É a fase que a gente está vivendo. Então assim, as pessoas falam muito de viagem. As pessoas, eu quero viajar. Gente, eu já viajei bastante. Não falo que eu sou a pessoa mais viajada do mundo, não, mas eu viajei bastante. Teve uma época que eu enjoei de aeroporto, eu não aguentava. E eu trabalhava também, né, viajando de avião, todo final de semana. Dava aula de homeopatia no estado. Gente, eu viajei tanto, e pessoalmente também, eu tava casada, e a gente saía muito para viajar, de avião, tudo. Gente, eu enjoei de aeroporto, pra vocês terem uma ideia. Eu adoro andar de avião, não tenho medo nenhum. É lógico que dá uma chacoalhada, a gente fala, ai, que dá, que é nervoso. Mas, vambora. Eu enjoei de tanto, o interessante é que eu fiquei muito, eu sou assim, eu experimento uma coisa há muito tempo na minha vida, experimento mesmo. Depois eu enjoo. Aí aí eu já vou para outra fase. Eu acho que todo mundo é meio assim, não sei. Cada um tem uma forma de ser. E eu enjoei de tanto viajar, de aeroporto, de tudo, juro pra vocês. Tava conversando com meu filho essa semana, ele me ligou aqui, a gente ficou batendo um papo e tal. Aí eu conversando com ele, eu falei, pois é, meu filho, hoje a minha diversão é eu estar onde eu tô vivendo, né, na minha chácara, mexendo daqui e dali, fazendo, criando coisas e tudo. Eu adoro construir, criar coisas e tudo. E eu falei com ele, eu não tô a fim de viajar mais, assim, agora eu posso, daqui um mês, 6 meses, um ano, falar, agora eu quero viajar. Não tem problema nenhum, são escolhas. Nesse momento, estou fazendo uma escolha X. Daqui um tempinho, pode ser até que daqui um mês eu mude, agora eu quero, né, ir para um monte de lugar e tal. Não é a gente ficar estático, né, estagnar, não, é isso, é aquilo, nessa rigidez não, é dinâmico. Nessa dinâmica de me perceber, nesse momento hoje, eu estou escolhendo ficar mais quieta, eu não estou escolhendo viajar, já tem um tempo que eu estou assim. Não tenho vontade. Por quê? Porque as pessoas têm essa mania do porquê, não é o porquê. A energia, eu estou bem aqui e é assim que eu estou sentindo. Está expandindo para mim ficar aqui. Eu estou amando fazer do jeito que eu estou fazendo. Amando a minha vida. E assim, convites, tanto para dentro do Brasil quanto para fora, lugares muito interessantes e tudo. Eu agradeço, não tô movimentando nesse sentido, não tô tendo esse desejo, essa coisa. Aí eu não deixo a mente interferir, porque a mente gosta de ficar analisando, criando situações, julgamentos, isso e aquilo. Não, tá afim, não tá, acabou. Como pode acontecer de uma hora para outra, assim, papum? Pode acontecer do quê? Então, apareceu uma viagem, assim, um convite, uma coisa muito interessante, e a coisa abria, vai fazer um movimento? Pode? Claro que pode, gente. Claro que pode. Não tem nada errado. Mas o legal é você estar alinhado, assim, internamente, com aquilo que, a energia que está te convidando, o convite, né? O fluxo da energia, as possibilidades, você está percebendo o que você escolhe. A energia do que ocorre, as possibilidades são apresentadas, você escolhe o que você quer. Entende? Então a gente tem que sair dessa mania de querer permitir de forma inconsciente que a nossa mente mande, crie o nosso dia a dia. A nossa mente, ela existe para outras coisas. Você tem que colocar a mente no lugar dela. E também
na medida que você expande a consciência, espaço de mente e consciência são coisas completamente diferentes. Isso eu percebo que essa é o ponto mais importante que as pessoas ainda não. Eu falo direto sobre isso. A mente não é a consciência é um outro espaço de percepção, completamente diferente da mente. E só com o tempo, com o treino, você vai se porque nós fomos adestrados desde a nossa tenra infância aí para o espaço da mente. Eles arrastaram, né, o sistema. Tô falando direto, né? Natural aqui, que é assim que rola. Nós somos arrastados para a mente. O bebê, ele tá ali, é pura consciência e ele recebe, né? Recebe tudo. Até a hora que ele começa a receber umas coisas que não é legal, tá? E aí vai um monte de mecanismo que acontece, às vezes até durante a gestação, né? Porque ele e a mãe são uma coisa só. A mãezinha que tá gerando são uma coisa só. Então, a gente nós somos sequestrados, né? Para a mente. Quando você entende que tem a mente e que tem a consciência, que são coisas diferentes, e você começa a abrir espaço para essa consciência, né, te inundar a sua consciência maior, e você percebe a mente, já começa a ter uma percepção da mente interferindo, ela querendo, por isso que eu falo de julgamento, porque cada vez que você faz um julgamento, acontece uma mecânica no seu inconsciente que é complicado, né? Então, qual que é a posição que pode ser muito interessante? Eu entrar nessa percepção das duas coisas, lidar com elas. A mente, ela tem que ser trabalhada, eu deixo ela se movimentar no sentido próprio dela, que é aquilo que eu percebo que é interessante usar. E ela também pode expandir, a tal da sabedoria também, né? Também envolve, é um processo, é um balé. A gente vai orquestrando um balé entre a mente e a consciência, para a gente poder navegar, né? Nesse universo da 3D, né? Nessa realidade que nós estamos vivendo. Então, o tema da nossa live hoje é a gentileza da prosperidade na sua vida. O quanto você está sendo gentil com você mesmo, escolhendo mais prosperidade, mais abundância, porque não é só o dinheiro. O dinheiro é um dos itens, né, da prosperidade. Por exemplo, você se comunicar com a consciência de tudo, fazer perguntas, usar ferramentas. E, gente, o tanto que é divertido. Nossa! É gostoso demais. É muito divertido. Porque toda hora se descortina na sua frente algo diferente. E você recebe coisas inusitadas. É muito interessante. Depois você fala, essa história que eu contei para vocês do sofá. Foi muito interessante. Muito interessante. Muito interessante mesmo. E você vai criando uma intimidade com os objetos, você vai conversando com eles, né? Vai comprar na internet? Eu vou comprar. Aí eu converso com a consciência do objeto. Falei, quem que vai? Aí tem toda uma conversa. Quem é que vai vir para expandir a minha vida? Se vai expandir mesmo? Tudo é consciência, gente. Tudo tem consciência. Aí sequestraram, né, a nossa consciência e colocaram através da mente. Meninos, nada disso existe, isso aí é bobagem, isso aí é fantasia da sua cabeça. Então agora o trabalho, gente, uau, baixando todas as barreiras, por favor. Baixando todas as barreiras. Uau, como pode melhorar.
Eita! Você vai criando condições, você vai permeando e conversando, você vai criando a sua realidade. Mas é no dia a dia mesmo. Conversando com os objetos da sua casa, conversando com o seu corpo, com suas roupas, né? Que dirá então com a consciência dos corpos que habitam o mesmo espaço que você. Conversar com o corpo da esposa, do marido, do companheiro, da companheira, dos familiares, né? Não sei se você tá com a família. É muito legal. Gente, tem cada coisa. Ó, criando com as forças invisíveis. Esse mês avançado, tá? Porque todo mundo, um monte de gente pediu avançado. Quero ver. Vai ser esse mês, acho que é 22, 23. Eu já tô eu tô com medo de falar as datas, porque eu falo tudo trocado. Eu fico parecendo uma maluquinha aqui. Ai, gente, é muito divertido. Não tem script assim, sabe, rígido. Esse negócio, né, o pessoal, tem gente que funciona, precisa de um script e tal. Gente, eu tô assim, eu quero viver desse jeito. Eu gosto de criar as minhas criações, os meus produtos, né, os meus cursos e tudo. Tem a ver com a energia que eu tô vivendo no momento. Não adianta eu pôr aqui na cabeça fazer uma programação. Eu não funciono, eu sou humanoide demais para ficar funcionando com programação rígida. Sabe aquela rigidez? Não, porque mês que vem eu vou fazer assim, assim, assim. Se não vier essa consciência forte da minha consciência, eu não faço. Porque se vier da mente, vai dar ruim, porque naquela época não vai, sabe? Vai haver algo assim que, nossa, toda vez que eu tento criar, fazer aquele planejamento que todo mundo fala, eu falo, ai meu pai do céu. Eu vou lá e tento fazer, eu olho e falo, nossa. E quando chega naquela época, nada a ver com nada a ver, é outra energia que tá rolando. Então, assim, quando eu projetei a primeira data, criando com as forças invisíveis avançado, eu errei a data. Porque eu, aqui na mente, eu deixei ela entrar, junho. Quando eu vi, o que tá... Aliás, foi... Nós estamos em junho, né? Foi em maio. Achei que ia ser em maio. Eu coloquei uma data lá, de repente eu me dei conta, falei, gente, nada a ver com nada a ver. Não dá nem tempo. Aí eu fui e mudei, falei, não, agora vai ser junho. Acho que é 22 e 23 de junho. Sábado e domingo. E sábado agora, amanhã nós temos resgate de fractais. As pessoas me perguntam, Giselda, o que são fractais? Meus amores, fractais são partes energéticas conscienciais de você. Pode ser... O fractal, ele é porque puseram todas as possibilidades dentro do mesmo balaio. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas terrível. Nas forças invisíveis, né, avançadas, eu vou dar uma aula sobre isso, sobre fractais realmente. É muito amplo, sabe? Então... Vamos dizer que podem ser traumas. Normalmente são coisas que você sofreu em algum nível. Mas não é só a gente que sofreu. São partes da mesma consciência. São outros personagens. Vamos falar assim, outros avatares, né? Que estão concomitantemente vivendo em algumas realidades, não importa se é nessa física, não física, né? Normalmente, quando você tem uma experiência aqui como essa, da primeira à sétima dimensão, tá tudo, né? Tudo acontece. Gente, alguém aí tem problema com etiqueta na roupa? Eu arranco tudo, mas tem umas etiquetas que eu olho e falo, não tem nem cabimento arrancar isso aqui. Mas eu tenho problema com etiqueta, sabe? E minha neta tem a mesma coisa. Não suporto etiqueta. Tem que cortar tudo. Gente, a maior loucura, a maior paranoia do mundo. Eu chego de uma compra de roupa, eu saio metendo tesoura e tudo que é etiqueta. Ai, meu pai do céu. Tem alguém aí que se identifica com a loucura da etiqueta?
Ai, ai, ai. Então, os fractais, eles estão impedindo, você tá ligada a essas consciências, essas energias que foram perdidas ao longo do tempo, né? Teve lá uma encadernação, lá uma situação, ou um fractal da mesma mônada, e ele foi assassinado, foi, né? Brutalmente, essas coisas que acontecem, essas realidades aqui. E aquilo fica, aquela dor, gente, não é brincadeira. Não achou nem o corpo, né? A coisa é meio complicada. E aquele trauma, aquela energia, você tem ali um fractal de alma que está precisando ser resgatado. Eu tô dando um exemplo bem simples, tá? E aí você, durante o processo do resgate, isso é liberado, ressignificado. É uma reciclagem, pega essa energia. Agora, é lógico que a energia que é contribuição, a sua energia, a energia que criou aquilo, que faz parte, volta. Lógico que aquele fractal tem que ser, né, tem que ser liberado de alguma forma, curado de alguma forma. Porque esse assunto é muito complexo, muito amplo. Falar tecnicamente disso não dá, né, nem é assunto de live. Então, o que acontece? Aquilo retorna. Então, assim, muitas vezes, na sua vida, você tem... você tá com conflito com uma pessoa X na sua família. Você tá com muito limite, você tá na escassez, você não tá conseguindo passar um determinado limite. Você tem um padrão que repete na sua vida. Os clientes chegam para mim e dizem, eu vou até um certo ponto, depois eu não vou mais. Volta para trás e começa, eu chego num certo ponto, não vou mais. Eu vivi isso na minha vida. Isso tem inúmeras causas, origens. É um processo para poder liberar. Agora, os fractais, eu tenho depoimento, até aqui no meu Instagram, eu tenho depoimento de uma aluna, de uma cliente, também que é aluna e tudo, faz meus cursos, a Josiane, contando, falando do que aconteceu com ela. No dia seguinte, a hora que ela levantou para a vida que ela foi fazer, ela percebeu claramente quanto de limitação que tinha, as barreiras caíram. Isso é que é legal na expansão de consciência. É você, no dia a dia, você perceber, nossa, em outras épocas eu ia reagir de tal forma com isso aqui, mas não. Olha só que facilidade que eu estou fazendo isso aqui, resolvendo isso. Aí gostou demais. Como nós temos zilhões de camadas, né, para resolver, para poder expandir, liberar, resgate de fractais é uma delas, é uma das ferramentas que eu uso, uma das. Tem outras que a gente está usando, touch vibration, né, reconexão monádica e tudo. Porque é um conjunto, nós somos seres de manifestação, a complexidade de manifestação nossa é muito grande. Muito grande. Nós não temos sequer noção do que realmente acontece. E essa realidade, ela não nos revela. Ela não nos revela a verdade. Ela põe uma verdadezinha e um monte de mentira anexada. Então a gente tem doutrinas, estudos e tal, que tem muita coisa que é verdadeira. Mas você tem que garimpar. Você tem que filtrar. Porque tem um monte de outras coisas que às vezes são colocadas como leis, inclusive, que não tem absolutamente nada a ver. Então, a questão é você experimentar. No meu caso, eu experimento, eu sou um laboratório. Então, tudo que eu ensino, eu já experimentei, eu experimento meu dia. Eu sou assim, eu sou meio assim que uma cientista assim, né, pessoal? Eu faço tudo comigo, eu experimento. Quando eu chego a falar do assunto, eu tenho segurança naquilo que eu estou fazendo. Porque eu não sou teórica, tem a teoria, mas a teoria também eu coloco de uma forma, como eu experimento, eu vou fazendo perguntas e eu vou procurando entender aqui de uma forma que eu vou trazendo mais clareza. Eu tenho essa facilidade de transcrever, transliterar energias, experiências para as pessoas. De uma forma assim cognitiva, porque a experiência não é cognitiva. Entende? Só que eu consigo transcrever, porque as pessoas precisam, muitas vezes, elas têm necessidade da cognição para entender, pela mente, tal. Então, é um ponto, eu sempre procuro achar um ponto de equilíbrio
de transcrição desse conhecimento, que a pessoa ela perceba, ela consiga experimentar, ter mais clareza, mas sem ficar implantando ela com regras, com forma, não, isso é assim, essa, porque o que nós temos é um conjunto de regras, às vezes, que não funciona, não é para todo mundo, cara, eu sempre falo, experimenta, e a minha frase geral, tô com todo mundo que eu atendo, perceba se isso é verdadeiro para você, entende? Muitas vezes não é verdadeiro para você. É verdadeiro para mim, às vezes pode não ser para você, entende? Então, assim, as pessoas que têm feito cursos comigo, tratamentos e tudo, elas me fazem depoimentos à torta direita. Alguns eu até publico, quando dá eu publico. Mas eu percebo que dá um resultado bom. Quando eu dava a aula de homeopatia, que tem a homeopatia ela é uma ciência metafísica, você tem que ter percepção energética. Eu percebia que os alunos tinham loucura por mim, porque depois às vezes estava ali, já tinha uns 2 anos, a coisa não ia, aí eu assistia minha aula e falei, agora eu entendi tudo. Porque eu tenho facilidade, né, de tornar cognitivo aquilo que é absolutamente energético, consciencial, entende? Eu consigo, abstrato, né? Eu tenho uma mente, eu consigo, dentro da abstração, daquilo que não é palpável, eu consigo trazer cognitivamente para a pessoa perceber. Entende? Então, é uma facilidade que eu tenho. Agora, o resgate de fractais é uma possibilidade gigantesca, porque você começa a liberar um monte de coisa, empecilhos, limitações. O importante é você entender o resultado. Eu quero entender cognitivamente como que é. Faz curso. Faz meus cursos que você vai aprender um monte de coisa. Entende? Às vezes as pessoas fazem perguntas pra mim que eu olho e falo, gente, isso é um curso. Eu acho super legal, né? Às vezes é um curso dentro de outro curso, né? A pessoa chega pra mim, você podia aprofundar nesses conceitos aqui que você deu nesse curso? Eu disse, olha, isso aí é outro curso, eu posso, mas é outro curso. Eu não sei se é superficial. A questão eu sempre achei isso. Eu sempre considerei essa questão de não conseguir ser superficial em mim um empecilho, uma limitação para o dia a dia muito grande. Eu sempre tenho procurado achar um equilíbrio nos últimos tempos, porque senão fica tudo muito, né? E nós estamos vivendo o fast food, a era do fast food, né? Em todos os níveis. De aprendizado, de tudo. Aí vê a pessoa, quando ela quer algo formatado e prontinho, quando ela chega no meu trabalho, às vezes ela não fica feliz. Já aconteceu uma pessoa de não curtir tudo. Mas a pessoa quer, a pessoa não percebe o energético, ela só quer o intelecto, porque a questão, a mente, ela é devoradora. Se você entrar no modus operandi devorador da sua mente, você tá lascado. E tem esse modo, se ele for acionado na sua realidade, você vai virar um trator, passar por cima de todo mundo, porque é praticamente um parasita faminto, querendo se alimentar da energia intelectual, do intelecto, conteúdo mental. Gente, isso é uma loucura. Eu vejo isso claramente. E eu percebo, eu sei como é isso. E eu olho para as pessoas, não está pronta. Não está pronta para degustar energeticamente a transformação. Tá tudo certo, não tem certo e errado. Eu não vou pro errado de mim mesma. Eu olho tudo isso e falo, olha, tudo bem. Então, o resgate de fractais, você recebe um tratamento, assim, cerca de 1 hora. Normalmente, meus tratamentos em grupo é no máximo 1 hora, com tudo. Né? Eu abro a sala às 8 horas, aí eu já olho o número de pessoas, o pessoal já sabe. Eu gosto que o pessoal que me acompanha já vai criando uma disciplina e tudo, natural, né? Porque quando a gente vai trabalhar com um grupo de pessoas, se cada um quiser fazer uma coisa, fica confuso.
Então eu falo, ó, entra na sala, pode ficar deitado, relaxado, já desliga câmera e microfone fechados, só fica o meu microfone aberto, não tem imagem, nem minha, nem ninguém, para ninguém ficar com a mente querendo analisar o que eu tô falando, os gestos que eu tô fazendo, o movimento energético. Eu trabalho energia o tempo todo com as mãos, todo o tempo, já há muitos anos. Durante a sessão que eu atendo as pessoas, as minhas mãos não param, eu tô criando e movimentando o tempo inteiro. Eu aprendi a funcionar assim, é super contribuição para mim, expande muito e para quem eu estou atendendo. Então eu já, e desenvolvi muito conhecimento, muita coisa é instintivo, mas também tem muito curso em cima, muito conhecimento, né? Eu ancorei energias ao longo desse tempo para poder fazer esse trabalho. E a pessoa já entra, o pessoal já tá assim, sabe? Nossa, eu acho tão bonitinho, eu fico tão feliz. Eu tinha uns alunos, sabe? Na minha época de homeopatia, eu dava aula em várias cidades, estados do Brasil. Chegava pra mim e falava assim, professor, sabe por que eu gosto? Teve um homem maduro assim, sabe por que eu gosto da sua aula? Porque você bota disciplina mesmo. Teve um momento na aula lá que o pessoal já vem com um ponto de vista prontinho, às vezes queria me empurrar, né? E eu ia falar sobre aquilo, aí já vinha com tudo prontinho, o copo lotado, cheio. Aí eu já pegava o copo, já despejava tudo, falava, pode parar. Gente, vocês não têm noção, eu dando aula. Quando precisava, e eu falava, todo mundo com a língua no céu da boca. Alguém consegue falar com a língua no céu da boca? Pensar? Experimenta. Todo mundo com a língua no céu da boca. Agora, aí você olhava pra mim, aí, sabe, já dava aquele choque, assim, o que essa mulher tá falando? O que é isso, língua no céu da boca? E eu falava, presta atenção aqui, esvazia o copo, a mente, respira, bora, respira. Agora vai ouvir o que eu tô falando. Aqui a professora sou eu, vocês vão ouvir. Quem não quiser ouvir pode sair. Era assim, quando tinha um assunto polêmico. Porque entre eles já estavam, não, porque é isso, porque aí a gente tem um monte de teoria, um monte de coisa aí. É muito interessante. E assim, era no bom humor e tudo, né? E no final todo mundo ria e brincava. E aí abrir espaço para que o aluno possa entender algo, olhar, gente, é outro ponto de vista, vamos esvaziar e vamos olhar, esquece isso aqui. A gente fica muito apegado, né? A gente tem que ter razão. E aí essa coisa de ter razão, você fica grudado naquilo. É uma chatice. Pessoa quando começa a lutar muito pelo seu ponto de vista, tô fora. Fica à vontade, né? Então, meus amores, amanhã resgate fractais. As pessoas me perguntam, porque elas querem ver a relevância disso. Gente, a relevância disso é gigantesca, não tenho dúvida. Agora, aprofundar, conhecer, faz curso. Faz criando com as forças avançadas para fazer. É o único curso que tem pré-requisito, tem que fazer o nível 1. Porque não tem jeito de você entrar, chegar no nível avançado sem passar pelo básico, e o básico já é um negócio gigante, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana gigantescamente maravilhoso, milagroso, incrível. Vamos ver semana que vem o que nós vamos fazer, né, Lorene? Quem sabe semana que vem? Vamos ver, Lorene. Eu coloquei a Semana dos Milagres, tá na fila. Vamos ver, porque não adianta eu querer fazer pela mente e a energia ser outra. Mas qualquer hora vai rolar a Semana dos Milagres, tá bom? Então é isso, gente. Eu fico aguardando vocês. E ó, Lorene, eu fico aguardando ansiosa a Semana dos Milagres. Não pensa não, porque, nossa, minha vida dá saltos. Quem sabe vai ser semana que vem. Vamos torcer, tá bom? Olha, amanhã, então, 8 horas da manhã, resgate fractais. Quem tiver que fazer, escolher essa liberação, essa expansão, entre em contato comigo no WhatsApp para fazer a sua inscrição, tá bom? Beijo grande e até a próxima live, história, o que rolar por aí. Tchau, gente!